setor de transporte tem sido fortemente impactado por este momento de crise no Brasil. É o que comprova a sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2015, realizada pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, com representantes de todos os modais, tanto de cargas quanto de passageiros. O levantamento revela um quadro de pessimismo e falta de perspectiva de melhoria a curto prazo. Para entendermos melhor sobre o setor de navegação fluvial, convidamos o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, senhor Dodó Carvalho. Tudo bom, senhor Dodó? Boa noite. Boa noite. Então, vamos falar aos nossos telespectadores como que se encontra hoje o setor fluvial aqui no Amazonas. Então, o setor de transporte e no modal fluvial, que é o modal que mais atende o estado do Amazonas, a gente vive uma crise generalizada em função do que está acontecendo no país. Nós somos um estado produtivo, a Zona Franca produz aqui produtos que daqui são exportados para outros estados e outros países. Então, na hora que estamos em crise, o país está em crise, nós produzimos menos, consequentemente trazendo menos insumo e temos um consumo menor, porque as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão consumindo menos. Então, o setor de transporte é o setor mais impactado com essa crise e a gente sofre muito isso. A gente tem aí um redutor da ordem de 30%, já temos desemprego no setor em função da redução disso. E o que é pior, a gente tem, como o setor depende de equipamentos que demandam tempo de construção, que são as balsas e os navios, e isso a gente encomenda com uma certa antecedência, estamos vivendo um problema, porque nós estamos aprontando esses equipamentos e não temos nem onde utilizar. Então, essas seriam as principais dificuldades que são enfrentadas hoje e como fazer para superar diante desse... Na verdade, a maior dificuldade nossa é a carência de infraestrutura. A infraestrutura para o transporte hidroviário. Nós não temos hidrovias sinalizadas, nós não temos hidrovias nem sinalizadas e nem dragadas, e isso dificulta mais ainda, isso encarece o transporte, porque quando chega na época do verão, a gente precisa reduzir a capacidade de transporte das barcaças e dos navios, e isso aumenta o custo da viagem. Então, o maior desafio nosso talvez seja superar essa falta de infraestrutura. Essa carência da falta de infraestrutura, ela impacta muito diretamente no que a gente pode prestar o melhor serviço. O desafio é a gente fazer um transporte, uma logística da carga na Amazônia com mais eficiência, com um custo mais baixo. Era justamente isso que eu ia perguntar, a questão da logística, que no nosso estado seria uma das maiores dificuldades por conta disso? Eu acho que a natureza nos presenteou com uma condição muito própria nossa, que são os nossos rios. Manaus é a única região do país que tem dois modais de transporte, tanto o marítimo quanto o hidroviário. A gente pode tanto aqui chegar como carga de navio, que vem pelo mar, como a gente chega aqui com carga que vem da navegação interior. Mas isso a gente precisa melhorar, tornar isso mais eficiente, tornar isso mais competitivo, que a gente possa fazer uma logística melhor. Então, o que é hoje talvez um problema ou talvez uma dificuldade, a gente precisa fazer disso uma oportunidade de nós fazermos uma logística mais barata. E você presidiu durante 6 anos o Sindarma, e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de quais seriam as principais considerações. Eu acho que 6 anos, engraçado, passou tão rápido e já foram 6 anos, mas temos muita coisa. Mas conquistamos algumas coisas como a regulação das linhas interestaduais, que são feitas pela ANTAC, que é a agência reguladora, tanto as linhas interestaduais como as linhas de fronteira. Precisamos ainda avançar na questão das linhas internas dentro do estado do Amazonas. O desafio maior é organizar o setor de transporte de passageiro e carga. Eu acho que é onde tem mais carência, onde tem mais necessidade de mais infraestrutura. Nossos portos para passageiros precisam melhorar. E o Sindarma vem nessa luta já de muito tempo, procurando interagir com a sociedade, interagir com todos os órgãos, para que a gente possa melhorar o transporte hidroviário da Amazônia. Ok, senhor Dodó, muito obrigada pela sua presença. Ok, obrigado, boa noite. E o Fórum de Políticas Públicas, realizado na capital rondoniense, incentiva a participação de pequenos negócios nas compras públicas. A repórter Vanessa Moura tem as informações.
O Fórum de Políticas Públicas é realizado aqui na capital rondoniense para fortalecer a participação de pequenos negócios nas compras públicas. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com Luiz César Pivovar, consultor do Sebrae Nacional. Seja bem-vindo à AmazonSat. Fala para a gente da importância desse fortalecimento dos pequenos negócios. O objetivo do nosso evento aqui é o quê? É aproximar o gestor público da legislação, da obrigação de comprar com os pequenos negócios. A partir da Lei Complementar 147 de agosto do ano passado, que alterou 123, os gestores públicos de todas as esferas, União, Estados e municípios, deverão dar prioridade nas compras para as pequenas empresas, preferencialmente as pequenas empresas sediadas no próprio município. Nós temos hoje no Brasil 99% dos grupos formais, das empresas formais são de pequenos negócios, e o objetivo da lei que trouxe é isso, demonstrar para o gestor público como ele promove o desenvolvimento local por meio das compras públicas. Obrigada pela sua participação. Vanessa Moura, de Porto Velho, Rondônia, para a AmazonSat. A 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas apresenta uma série de discussões relacionadas à situação do meio ambiente em nível mundial e o Amazonas terá representação no evento internacional. Mais informações agora com o repórter José Paulo Santos. O Amazonas terá representantes no evento mundial, a COP21, em Paris, na França. E para falar um pouco mais da participação do Estado, está aqui ao meu lado o deputado estadual Luiz Castro. Deputado, o que os representantes do Amazonas devem levar como as principais pautas da região? Eu acho que uma das pautas principais é mostrar para o mundo e cobrar uma reciprocidade em relação aos serviços ambientais que a floresta amazônica e toda a biodiversidade que está dentro dela presta ao planeta. Um reconhecimento, inclusive, de uma retribuição de todos os países mais desenvolvidos para a manutenção dessa floresta em pé. Porque hoje essa floresta é responsável por 50% das chuvas, segundo estudos do INPE e do INPA, que caem no sul, no sudeste, no centro-oeste do Brasil, na Argentina, Uruguai e Paraguai, e representam água nos reservatórios das hidrelétricas, representam chuva para a agricultura, para o agronegócio brasileiro e de outros países, representam também água para abastecimento doméstico nas grandes cidades e industrial. Eu vou representando a Assembleia Legislativa nesse encontro em Paris e vou levar essa iniciativa nossa de criar uma rede ligando a Assembleia Legislativa com a sua Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela rede da internet com os municípios do interior, via as câmaras e via outras instituições governamentais e não governamentais para trazer informações, diagnósticos, projetos, propostas para ajudar a acompanhar e incentivar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que não são só de meio ambiente, eles entram na área de educação, de inclusão social e uma série de parâmetros de qualidade de vida. Deputado estadual Luiz Castro, muito obrigado pelas suas informações e sucesso na atuação na COP21. José Paulo Santos para o AmazonSat. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos dar continuidade aos alguns dos destaques aqui da nossa região amazônica. Nós voltamos já.